A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos 11, versículo 27 por diante, está escrito: a autoridade questionada. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, escribas e os anciões se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade tu estas coisas, fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo lhe disse: também eu vos perguntarei uma coisa e responder-me, e então vos direi o que autoridade faço essas coisas. Eles perguntaram 2 perguntas para Jesus, e Jesus fez apenas uma pergunta para eles. Jesus fez essa seguinte pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Responde-me. E eles arrazoavam entre si, ficaram conversando entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não credes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondeu e disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe suplicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas tal coisas. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor está falando quando Jesus Cristo estava andando em Jerusalém. Ele passou pelo templo. E lá no templo, aonde o Senhor passava, milagres aconteciam. Aonde o Senhor Jesus Cristo passava, maravilhas, prodígios e milagres aconteciam. Algo tinha que acontecer. Aonde o Senhor passava não era mais o mesmo. Porque Jesus, ele fazia milagres, ele fazia cegos enxergar, ele fazia mudo falar, ele expulsava demônios, paralíticos andavam, coxos andavam. E multidões de pessoas estavam seguindo Jesus. E aqueles sacerdotes e escribas e anciões que ficavam lá nos melhores lugares, eles ficavam lá nos melhores lugares no templo, nas melhores sinagogas. E vendo Jesus passando com toda a autoridade, Jesus pregava a palavra, com toda a autoridade o Senhor expulsava os demônios. E eles ficaram curiosos e perguntando: quem usa este homem? Com que autoridade ele faz isso? E eu lembro daquela passagem que Jesus Cristo chega no templo e vê as pessoas vendendo no templo. E ele chega e começa a derrubar tudo, joga tudo no chão. E as pessoas começam a brigar, a reclamar, por que ele está fazendo isso? E Jesus Cristo para e fala: a minha casa é casa de oração, mas vós estão fazendo covios de ladrões. Jesus começa a explicar sobre o templo que ele derrubaria em 3 dias e construiria. E aquelas pessoas, aqueles escribas ali ficaram admirados e falando: como é que ele vai fazer isso? Se demorou muito tempo para construir aquele templo. Mas eles não estavam entendendo que o Senhor estava falando o templo que é o nosso corpo, e o templo era Jesus, que ele ia ser crucificado e no 3º dia ele ia ser ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando esses escribas, anciões, que se achavam os importantes na sinagoga, no templo, e eles perguntaram para Jesus: com que autoridade fazes tu isto? Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Eles queriam saber de onde vinha a autoridade para Jesus fazer tudo isso. De onde vinha aquele poder para Jesus Cristo fazer tudo aquilo. E Jesus Cristo apenas respondendo e fez uma pergunta para eles: também eu vos perguntarei uma coisa e responder-me, e não vos direi o que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? E aqueles povos ficaram cochichando entre si. E ele sabia que se eles falassem que era de Jesus, que era do céu, Jesus ia perguntar a eles: por que estão perguntando se você está vendo e não crê? Louvado seja o nome do Senhor. Eles perguntou para Jesus com que autoridade ele fazia aquilo.
E se eles falassem que o batismo de João era do céu, Jesus ia perguntar que eles estavam sendo incrédulos e não estavam vê e não crestes. Então eles responderam que não sabem de onde vem a autoridade, o batismo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, dissemos dos homens, tememos. E eles falaram entre os outros, se dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Se eles falassem que o batismo vinha do homem, eles começaram a temer aquele povo, porque aquele povo acreditava que João Batista era um Messias, era um profeta. Então eles disseram que não sabia, para poder não ser apredejado por aquela multidão de pessoas. E Jesus respondendo disseram, não sabem? Não sabemos? E Jesus lhe suplicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Eles não responderam que a autoridade, que o batismo de João vem dos céus, sim, dos céus, e disse que não sabia. Então, Jesus não respondeu para eles. Se eles dissessem que o batismo de João Batista vem de Deus, vem dos céus, o Senhor responderia para eles que a autoridade que ele tem vem de Deus, o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas pessoas estavam duvidando da autoridade de Deus, de Jesus. Jesus estava ali sendo usado por Deus com toda a autoridade que Deus deu para o Senhor. Ele veio ao mundo, ele pregava a palavra, pregava o evangelho. E eram multidões e multidões, e fazia milagres, multiplicava pães e peixe, alimentava a multidão. Jesus operava maravilhas naquele lugar, fazia o sobrenatural. Louvado seja o nome das pessoas que tocavam no manto de Jesus, era curado, era sarado. Pessoas eram perdoadas dos seus pecados. E aqueles escribas ali queriam saber de onde veio aquela autoridade toda. E a autoridade era de Deus, vem de Deus. E eles começaram a questionar, começou a duvidar e começou a não acreditar nas coisas de Deus. As coisas de Deus é assim. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Às vezes Deus usa pessoas em sonhos. Ele usa pessoas para curar uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá dons para as pessoas usar. Mesmo assim, as pessoas duvidam daquele dom. Deus dá o dom de cura, o dom de visão, de revelação, de libertação, o dom da palavra. E mesmo assim, tem pessoas que duvidam. Será que é Deus? Será que é de Deus? Será que esse sonho vem de Deus? E começa a questionar. Então temos que perguntar a Deus, será que é de Deus? Então temos que buscar ao Senhor e perguntar. Louvado seja o nome do Senhor.